Vocês conseguem me ouvir normal? Coloca, por favor. Eu tô um pouquinho longe do celular. Eu esqueci o meu foninho no consultório. Então eu não sei se tá bom pra vocês. Ah, beleza. Então tá bem. Vamos lá, gente. Uau, eu tô assim muito animada pra fazer essa live. Na verdade, pra falar sobre este assunto. Que eu acho que quem tá aqui agora, porque já sabe o assunto que a gente vai falar hoje. A gente vai conversar aqui sobre como nós vamos gerenciar o nosso consultório agora, nesse período aqui de isolamento social, em que a gente precisou fechar o consultório, né? Então, quais são os recursos, o que a gente pode fazer para tentar, né, continuar aí a nossa vida, continuar tendo nosso dinheirinho, porque quem vive de consultório sabe como é, quem vive de atendimento aí, ou quem é PJ aqui, que tá me assistindo, sabe como é difícil esse momento, né? Então, eu vou só rodar aqui, que eu não tô conseguindo ver todo mundo, beleza? Então, eu quero conversar com vocês o seguinte, na verdade, eu queria iniciar essa live pedindo uma licencinha pra vocês, tá? Primeiro que eu quero que vocês fiquem aqui até o final, por favor, tá bom? Mas eu queria, primeiramente, falar um pouquinho sobre a situação que a gente tá vivendo antes da gente entrar aqui em quais são as atitudes práticas que a gente vai ter que tomar agora, né, com o coronavírus, tá bom? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria falar um pouquinho, eu até tenho um papel aqui, ó, que eu anotei todos os tópicos da nossa live, porque a gente pode esquecer, né? Então, vamos lá. Mas, primeiramente, vou colocar o papel aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância de nós cuidarmos da nossa mente nesse período, ok? Eu quero que vocês interajam muito comigo aqui hoje, tá? Essa live não é minha, ela é de vocês, então eu preciso dessa interação. O que eu tenho sentido ao meu redor aqui, dos meus familiares, dos meus amigos, enfim. Um medo terrível, né? Um pânico. Ontem os meus pais foram no supermercado, minha mãe falou, Dani, olhando o rosto das pessoas de desespero, comprando tudo que pode, enchendo o carrinho, pessoas com luvas, com máscaras, enfim. Então, o que isso me traz? O medo, eu acho que vocês também talvez estejam sentindo aí esse desespero, porque não é um problema Brasil, né? É um problema que a gente está enfrentando a nível mundo, né? Então a gente está falando aí de realmente uma situação dramática, uma situação complicada para todos nós, que nos pegou assim, e agora vamos resolver como a nossa vida, né? Mas então, é exatamente nesse tempo, psico, que eu quero pedir para vocês, tanto para mim, é um recado para mim como é para vocês, para nós cuidarmos da nossa mente nesse período, tá bom? A nossa mente, eu digo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a gente está vivendo um sentimento de susto, de desespero, do tipo, meu Deus, isso vai durar até quando? E aí tem a nossa implicação financeira também, porque não tem como, né? A gente também está tendo que sentir isso, e por isso eu quero deixar aqui esse alerta para todas nós, tá? Vamos cuidar da nossa mente, e eu entendo, acho que a maioria talvez já saiba, eu sou cristã, e eu fico, né, orando e perguntando a Deus, qual é o recado dele para nós, né? A gente que reclama tanto de falta de tempo, porque a gente corre, trabalha, é mãe, cuida de casa, é esposa, empreendedora, e aí tem que estudar, e tem que cuidar de tanta coisa, e o que a gente mais fala? Ai, não tenho tempo. Ah, não, eu não tenho tempo pra me divertir, eu não tenho tempo pra me arrumar, eu não tenho tempo pra sair, eu não tenho tempo pra ficar com a minha família, eu não tenho tempo pra ficar com os meus filhos, né? Eu faço lição de casa com os meus filhos, mas tô cozinhando ao mesmo tempo, enfim. O que a gente mais reclama nos últimos tempos? A falta de tempo e a ansiedade, certo? Se vocês concordam comigo aqui, coloquem aqui, ok? E aí, o que eu entendo de Deus, né? Deus vai lá e faz, espera aí, vou parar todo mundo, né? E agora, já não é mais uma opção minha e nem sua de ficar em casa, de ter tempo sobrando. Agora nós somos obrigados a termos tempo sobrando. Então, e eu entendo também que a gente tá recluso em família, né? Tá todo mundo aqui dentro de casa com a família, né?
Eu acho que é o momento em que a gente precisa entender o recado de Deus para a humanidade. A gente precisa que Deus abra os olhos do nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a gente trabalhe a fé, para que a gente trabalhe a irmandade nesse tempo, para que a gente reflita do que a gente está fazendo com a nossa vida, com o tempo precioso que Deus entrega pra gente. Agora a gente está preso, né? Preso entre parênteses aí, dentro de casa. Então acho que é o momento da gente se reconectar com a nossa família, sabe? A família é a coisa mais importante. Então assim, se você não tinha tempo com seu esposo, com seus filhos, enfim, com seus familiares, agora é o momento de você ter tempo. Sabe, eu até me emociono de falar isso aqui, porque eu acho que Deus tá pedindo isso pra gente, sabe? Para tudo. Para com essa loucura de ter, fazer, ganhar. Meu Deus, o tempo não, sabe? O que é precioso na vida é a vida. É a família, e a gente precisa entender isso nesse momento, sabe? Então vamos tirar o medo, tá? O medo de ficar sem dinheiro agora com o coronavírus, o medo de morrer com o coronavírus, o medo de ser infectado pelo coronavírus. Gente, é real, uma situação real. Mas assim, vamos tirar o medo de lado e vamos entender o que Deus quer falar pra gente. Ainda mais a gente aqui que trabalha com educação, né? A gente sabe os conflitos familiares, a gente sabe como é difícil muitas vezes orientar os pais, né? Quantas crianças em consultório, né? Você sabe que os pais não dão tanta atenção para estar junto, para aprendizagem, e agora é o momento, tá? Então, antes de a gente entrar na parte profissional, eu queria deixar essa reflexão para vocês, para que a gente entendesse o que Deus quer dizer para a humanidade, tá bom? Então, é isso. Reflitam sobre isso, tá bom? Isso é uma coisa que tá muito no meu coração e eu precisava passar para vocês. Bom, saindo disso, agora eu já vou vir aqui para a parte profissional, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que quando eu coloquei aqui, vamos falar sobre consultório, aí começaram, Dani, o que a BPP falou? A BPP deixou a gente atender de forma online, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Galera, a BPP não tem nenhuma nota até agora, né, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, não existe nenhuma nota referente ao atendimento online, ok? O que a BPP já soltou eram os cuidados que nós precisávamos tomar dentro do consultório em relação à higiene nossa, né? A higiene dos brinquedos, dos materiais que as crianças estavam utilizando, para a gente dizer para as famílias que se tiver doente não vai no consultório, usar luva, enfim, tudo isso, tá? Então isso a gente sabe que a BPP orientou. Em relação ao atendimento específico online, a gente não tem nada tão concreto em relação à nossa carreira. Ontem, os conselhos, né, de atendimentos em consultório começaram a liberar, tá, notas. Então, o conselho de psicologia, o conselho das nutricionistas, da fono, eu não sei, liberando o atendimento de forma a caráter online, tá? Por quê? Porque a gente está entendendo que não tem como, né? Talvez o Brasil passe aí por 40 dias e a gente vai ficar 40 dias com o consultório fechado. Então, eles estão liberando atendimento online. Na nossa profissão, não tem nada de fato oficial, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês o que eu vou fazer no meu consultório e o que eu acho prudente nós fazermos. Eu quero também que vocês aqui, se vocês tiverem uma informação diferente da minha, se vocês tiverem aí uma ideia de alguma coisa... Ah lá, a Juliana tá dizendo que a fono também já foi liberado. Então, eu entendo que se todas as áreas estão sendo liberadas, a nossa também, né? A gente não tem um conselho fixo aí, a gente só tem a BPP, né? Mas eu entendo que a gente também vai ser liberadas, ok? Agora, Dani, como que eu faço atendimento online? Essa é a dúvida, gente. Eu não sou, tá bom, expert nisso, porque é a primeira vez que tá acontecendo isso também. Mas eu fiz um plano de ação aqui pro meu consultório. Já falei com os pais hoje, inclusive, então eu quero passar para vocês isso. Combinado? Estão preparados? Então vamos lá. Primeira coisa, é uma resposta da diretora que não podemos fazer atendimento online por não termos legislação para isso. Muito bem, exato. A gente não tem uma legislação específica para atendimento online, até porque a gente não tem o conselho, né, para nos liberar esse tipo de atendimento. Então, como que eu vou fazer? E o que eu acho que talvez dê pra gente encaixar nesse meio todo aí que a gente tá vivendo? A primeira coisa que era importante, a gente ter um plano de ação sempre, né? Então, eu sempre falo sobre gestão,
enfim, gestão financeira do consultório, né? Você ter aí um caixinha 2 guardado para momentos que aconteçam, né, coisas que a gente não aguarda. Então isso é importante. A gestão financeira já precisava estar em dia aí para a gente não sofrer tanto, né, nesse momento. A gente tem recursos, por exemplo, grupos de estudos online que a gente poderia propor agora. Era uma forma de ter um meio financeiro. É um momento em que a gente pode preparar materiais. Então vocês podem, quem gosta aí de escrever, né, poderia de repente, sei lá, criar um e-book, materiais de avaliação, materiais de intervenção. É um momento em que a gente pode encontrar outras formas, né, de recebermos dinheiro aí. O que eu combinei com as famílias, tá? Como a gente não tem, né, sei lá, um plano específico para atendimento online, até como a gente eu acabei de ler aqui para vocês da Priscila, né, que como nós não temos nenhuma legislação, a gente não atende online. O que eu conversei com as famílias, tá? Não teria como, eu acho que mesmo que tivesse tudo bonitinho aí para psicopedagogia, né? Que a gente tivesse um plano de ação e tal, eu acredito que seria muito difícil, por exemplo, a gente fazer uma avaliação, né? Eu acho que não tem como você fazer uma avaliação, então eu recebi um paciente agora e vou fazer uma avaliação com o meu paciente de forma online. Acredito que não tenha como, né? Eu acho que não faz sentido. Até porque a gente tem as provas operatórias, que precisam ser ao vivo. A gente tem a EOCA, que precisa ser ao vivo ali no tete-a-tete. Enfim, todas as avaliações que a gente precisa. Então, não faz sentido e não tem como, tá? Agora, o que eu acho que a gente pode fazer, tá? Isso, mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, não estou falando de questões de legislação, é o que eu consigo fazer aqui com a minha demanda. Os meus pacientes que já estão comigo com um tempo de atendimento, então são pacientes que já estão no consultório com tempo, eu já conheço essas crianças, né? Então eu já tenho um plano interventivo para elas. Então olha como é importante vocês terem sempre planos interventivos, tá? E como que eu oriento o plano interventivo no consultório? Eu sempre trabalho com planos de 3 em 3 meses, tá? Eu tenho um plano, na verdade, eu não sei se vocês sabem, é novidade, mas já vai sair para vocês. Na verdade, eu tenho um método de intervenção que eu mesma desenvolvi, que são o método trabalhados por blocos, tá? Então, cada um dos meus pacientes, eles têm um projetinho específico de 3 em 3 meses, planos de ação, ok? Então, o que eu consigo fazer com esses pacientes? Conversei com as famílias, deixei claro, né, a situação que a gente está vivenciando, como a gente está fazendo e como que a psicopedagogia, né, tá se enquadrando nessa história toda aí. Eu propus para essas famílias, até, na verdade, para uma demanda específica, tá, de crianças que eu foco o meu trabalho na aprendizagem formal. Então, essas são crianças que eu trabalho mais relacionado à parte pedagógica, tá? Não são crianças que eu trabalho reabilitação cognitiva, treinamentos, motricidade, por exemplo, ou reabilitação de transtornos. Seria muito difícil fazer isso a nível online, tá? Como é liberado, e vai ser em muitas escolas agora, né? Escolas regulares, aulas via online, né? Porque as escolas não podem perder tanto tempo assim de aula. A gente também entende que a gente consegue fazer esse atendimento com as crianças mais ligadas ao foco pedagógico, tá? Então, o que eu sugiro? Que a gente tenha uma demanda, que vocês analisem a demanda de vocês, tá? Não dá pra gente fazer esse atendimento para qualquer aluno. Até porque, como a gente falou, né, não tem como eu fazer uma atividade para um aluno de motricidade, sendo que eu estou online. Não tem como eu fazer, de repente, uma reabilitação cognitiva se eu estou online. Não tem como eu fazer uma avaliação porque eu estou online. Então, a gente precisa ter essa noção ética, tá? Mas alguns dos meus pacientes que eu trabalho mais ligado à aprendizagem formal, ou seja, mais ligado à leitura e escrita, a parte de linguagem, a gente consegue auxiliar essas crianças de forma online. Não é a mesma coisa, não é um atendimento, estou fazendo um atendimento específico igual ao consultório, não. A gente está fazendo um apoio pedagógico para essas famílias, tá bom? E pensando nisso, o que eu propus para as famílias e o que eu... a Tawane perguntou se eu liguei para as famílias. Tawane, eu fiz um
um grupo no meu WhatsApp, que na verdade é onde eu converso com as mães, e eu fiz como lista de transmissão, mandei um áudio explicando certinho, tá bom? E aí eu mantenho um plano para alguns desses meus pacientes que eu já atendo há bastante tempo, já tô dentro da demanda, e são mais ligados aí à parte de linguagem, tá? Então são alunos que eu trabalho alfabetização fonológica, crianças que eu trabalho construções textuais, crianças que eu trabalho desenvolvimento de linguagem, enfim, é uma demanda mais específica, tá? Então essas demandas eu vou trabalhar com apoio pedagógico. Vamos lá, Dani, por onde eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um aplicativo aí gratuito, tá? Se chama Google Sala de Aula. Então anotem aí. Vocês podem encontrar em português, né, que é Google Sala de Aula, ou em inglês, que também pode aparecer por aí, o nome fica Google Classroom, ok? Vocês podem baixar no celular ou no computador. É muito simples, é gratuito. O que isso é? Isso é uma sala de aula, tá bom? Que você pode colocar vários alunos ali. Eu acho que a maioria de nós aqui trabalhamos 1 a 1, né? A gente não trabalha com grupo. Mas se você também trabalhar, ok. E aí você vai lá você coloca o aluno que você vai atender. E você vai ver ele virtualmente, né? Claro. Vai ver ele fisicamente ali através da câmera e a voz também. E lá você consegue subir arquivos para você. Então pode ser, sei lá, um PDF que você quer trabalhar com a criança, pode ser imagens de um livro, aquilo que você já estava trabalhando com a sua demanda em consultório, tá? Então vocês podem utilizar esse aplicativo para atender os pacientes, mas gente, olha só, a gente tem que ter muita ética nesse atendimento, tá? Até pra gente não infringir nenhuma lei, nada que não esteja dentro aí daquilo que é esperado para o atendimento psicopedagógico, tá? Vocês não podem gravar o que vocês estão fazendo com a criança. Então, nada de filmar, de gravar, porque a gente não tem direito a isso, ok? A gente precisa de um lugar, porque essas crianças precisam ser atendidas de forma passiva, igual a gente faz em consultório. Você pode, né, escolhe um lugar calmo, um lugar que você consiga ficar ali 1 hora com a criança, que não tenham pessoas passando, então isso é importante. Oriente a família em relação a esse processo, ao apoio pedagógico que a gente está dando para elas, para quê? Para que a criança não fique todo esse tempo fora da escola. Até porque a maioria vai ficar, né? Algumas escolas aí vão dar aula de forma online, mas eu acho que não é na sua totalidade. Então, pra gente aqui, né, nós especialistas, não deixarmos as nossas crianças, os nossos atendentes sem um apoio pedagógico, a gente pode fazer, né, trabalhar esse outro viés aí, que não é a mesma coisa que um atendimento clínico no consultório, ok? Bem, vamos entender isso. E aí, o que eu vou fazer? O que eu conversei com as famílias? Eu vou preparar o material antes, então eu vou pegar todos os meus livros, o que eu já trabalho com a criança em consultório. Aí a gente faz o quê? Dá uma escaneada, envia o material para a família. E aí, lá no online, com a sua criança, dentro dessa sala, né, você consegue ali trabalhar com ela algumas questões mais ligadas, como eu falei já, à parte da aprendizagem formal, que é a parte de linguagem, tá bom? A gente não teria condições de trabalhar demandas, por exemplo, de transtornos mais severos. Acho que seria difícil ali ficar online com essas crianças. Não dá para fazer uma avaliação também online. Não dá para trabalhar a motricidade online. Não dá, gente, tá bom? Aí também a gente perderia o caráter consultório, né? Então a gente precisa pensar mais numa questão do apoio pedagógico neste momento. Tá? A gente tem crianças aí que já estão no processo escolar e que de repente ficaram 1 mês, 40 dias sem atendimento ou 40 dias sem escolas. Essas crianças podem regredir um pouco, né, naquilo que a gente já vinha fazendo. Então eu acho que agora é o momento de nós pensarmos nisso, tá? Nós estamos aqui para ajudarmos as famílias. E nesse sentido a gente pode fazer o quê? Isso, preparar materiais pedagógicos, né, e explicar para a família que isso é um apoio mais ligado ao pedagógico, trabalhar, enviar esses documentos, atender a criança ali online, né, ter o contato com a família, conversando com ela sobre o que está acontecendo, como a gente está fazendo, tudo isso, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Agora aqui me falaram, né, uma das pessoas que tem uma demanda de autismo e ela acha que talvez dê certo, olha só. Não é recomendado, né, que a gente faça o atendimento clínico da mesma forma,
no pessoal e no online, tá bom? Então, eu acho que não vale aí. Agora, né, é legal você pensar em como é essa sua demanda, até porque eu acho que tem pacientes que não vão ficar sentadinhos ali olhando pra gente na câmera, por isso que eu falei. Isso vai passar por um rastreio seu enquanto profissional, entendendo a sua demanda, né? E por isso que a gente precisa ter um plano interventivo sempre estruturado, para que eventualmente nessas horas, olha só, você já saiba o que fazer aí, tá? O que a gente pode fazer para as famílias? Rotinas de estudos em casa. Olha que legal. Então, vocês podem até usar esse Google Class aí, né? Esse Google Sala de Aula para vocês subirem lá materiais para os pais. Então, materiais de leitura, treinamentos de motricidade. Tem tantas coisas que a gente pode colocar ali para os pais, para a gente dar esse apoio. Ainda mais você que conhece a sua demanda, né? Fica muito mais fácil. Orientação familiar. Então assim, Dani, uma das mães me falou, não aguento mais, ele não para quieto em casa, não sei mais o que fazer, só fica no videogame, só fica brincando, e falei, pois é, né, esse é o momento que tá todo mundo em casa e a criança não quer estudar, né, não é o momento mas a gente pode fazer um plano de atividades para as famílias. Então, se você conhece o seu paciente, você pode criar um plano de atividades. Eu já tô vendo aí muitas psicos fazendo isso e enviando para as famílias. Então, é muito legal, tá? Então, eu oriento vocês nesse momento a fazerem isso. A demanda que vocês conseguem no online, que é uma demanda mais apoio pedagógico, ok. A demanda que a gente não vai conseguir fazer online, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Um plano de ação para auxiliar essas famílias nesse momento, tá? Então, a gente consegue facilmente ir lá no nosso consultório, pegar os nossos livros de atividades, ir no computador, né, ali fazer um escaneamento, até para o celular tem aplicativo também de scanner, né? Dá pra gente escanear essas atividades, enviar para as famílias, olha que legal, fazer planos de leituras, de escritas, até, gente, já que as crianças estão tanto no online, o que eu fiz? Eu mandei para alguns pais aplicativos de jogos, mas jogos que trabalham o desenvolvimento cognitivo. Eu falei, pais, para tudo. Não vai deixar a criança ficar 40 dias em casa só brincando de lutinha, né? Não dá. Então, peraí, vamos lá. Então, a gente pega, monta um plano de ação, coloca lá os aplicativos, procurem aí, se vocês não conhecem, né? Procurem aplicativos que trabalham desenvolvimento cognitivo, para que as famílias possam baixar, possam treinar com essas crianças. Então, gente, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer para apoiar os alunos do nosso consultório. Agora, todo mundo tá me perguntando aqui sobre valor. Cobrado. Vamos lá. Se você for trabalhar com essa demanda como atendimento ao apoio pedagógico, como eu falei, a demanda específica de pacientes que a gente trabalha aprendizagem informal, aí nessa demanda você vai ficar a sua 1 hora lá certinha, da forma com que você faz no consultório, e aí é cobrado o mesmo valor que você cobra no consultório. Tá? Até porque você tá ali, você preparou material, você dispôs, você vai ficar ali online com a criança, né? Vai trabalhar com ela vai fazer, você vai ver, vocês podem fazer junto, você corrige, enfim. Ali, se for nesse caráter, você pode sim cobrar o seu valor normal de atendimento, tá? Agora, se você estiver fazendo apenas um apoio aí com materiais, gente, a gente não vai cobrar, né? Aí, na verdade, é um trabalho social que a gente está fazendo para ajudar as famílias em casa, para que você também não perca o que você já ganhou com essa criança, né? Então, a criança está em casa, está sem atividade, está sem escola, o que a gente tem que fazer? Você trabalha essa questão com eles e aí você consegue ir trabalhando. Eu já peguei vários livros que eu tenho no consultório, que são livros que eu trabalho como intervenção mesmo, tá? Por exemplo, os livros da Simaia Sampaio, talvez vocês conheçam aqui, eles são incríveis para intervenção, muito simples também de serem aplicados, de você mandar para casa. Então, são atividades incríveis que a gente pode fazer aí, utilizar também. Vocês podem utilizar materiais mais ligados a construções e leituras de textos, né? Então, tudo isso dá pra gente fazer até brincadeiras, né? Já que os pais também estão em casa, eles estão com tempo para brincar, então a gente também pode fazer aí um PDFzinho de atividades em casa, gente, em família. Como eu abri aqui a live falando, é o momento de estarmos em família, tá bom? Então,
seria muito legal, tá? Agora, uma das meninas que tá no meu Zoom, né? Não sei se vocês estão aqui, no meu Zoom não, perdão, no meu Telegram, gente, na minha cabeça. No meu grupo do Telegram, a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, e uma das meninas me falaram assim, Dani, como que eu vou trabalhar assim? Enquanto a criança estiver fazendo atividade, como que eu faço, né? Então eu falei, olha, no momento que ela estiver fazendo atividade, seria legal que a criança estivesse filmando para que você acompanhasse a atividade dela, né? E aí você fosse fazendo as suas intervenções. É claro, gente, que é uma novidade para mim também, como é para vocês. Por exemplo, eu já atendi crianças que estavam acamadas em hospitais, então eram meus pacientes e porventura precisaram de uma cirurgia, de uma intervenção e passaram um tempo no consultório e eu atendia essa criança lá, né? Só que de forma online, porque essas crianças não podiam receber atendimento em função da fragilidade física, né? Da imunidade baixa. Então, eu fazia isso, eu mandava o material para a mãe fazia a leitura ali e a gente conseguia fazer algumas intervenções, mais uma vez, ligados ao pedagógico, tá? Não à reabilitação cognitiva, não à reabilitação de motricidade, porque isso a gente só consegue fazer no consultório. Então eu acho que para tudo a gente tem uma saída. Desde que você não infrinja nenhuma regra, assim como a gente já falou aqui sobre a BPP, sobre a Psicopedagogia Brasil, é importante que a gente esteja entendendo as orientações deles, mas eu também entendo que a gente tem uma demanda com necessidade. E nesse momento em que a gente está vivendo, não dá pra gente ser mesquinho, tá? Não dá pra gente falar, ai, não pode atender, ai, não dá pra fazer, ai, não... Gente, a gente precisa socorrer as pessoas. Né? A gente precisa ajudar as pessoas e esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Então, se não dá para eu atender em consultório, né, com um caráter clínico, eu consigo fazer de uma outra forma. Como? Fazendo como apoio pedagógico. Então, a gente consegue transpor o nosso trabalho. Acho que a maioria de nós aqui temos formações pedagógicas, né? Então, a gente consegue fazer isso. Agora, o que eu quero é que a gente sente e pense como que eu vou fazer para ajudar essas famílias. A Maria tá me perguntando se ela consegue fazer só a intervenção e não diagnóstico. Sim, Maria, não dá para fazer a avaliação online, ok, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer as provas operatórias, a EOCA, enfim, tem uma infinidade, as provas de motricidade, lateralidade, tudo isso tem que ser pessoalmente, não dá pra gente fazer isso online, tá? Por favor, ok? E vou repetir, pra quem tá entrando agora, tem 3 pontos importantes, tá? Primeiro, a gente não vai fazer avaliação porque não é um caráter clínico. Então, não faz avaliação online. Você não vai pegar novos alunos online, não. Você vai trabalhar com crianças que já estão no seu consultório, que já são os seus pacientes e que você possa dar esse apoio pedagógico para essas crianças. Eu optei em escolher assim, digamos, né, os pacientes que eu conseguiria fazer esse apoio online são pacientes que eu tenho um foco de intervenção na aprendizagem formal. Tá? O que é aprendizagem formal? Leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático, ok? Então essas crianças dá pra gente fazer. A maioria das escolas agora já estão começando a fazer isso, né? A fazer atividades online, algumas até, acho que mais as particulares talvez, vão fazer aulas ao vivo aí com as crianças, né? Online, de fato, eu falo ao vivo, né? Online, pela escola, porque pensa só, 40 dias sem aula faz muita diferença, gente. Bagunça demais a estrutura da escola, assim como também o nosso consultório, tá? Então, pensa nesses 3 aspectos, tá bom? Isso é importante, até porque isso tá dentro do que a Psicopedagogia Brasil e a BPP tem nos orientado, tá bom? Então, não é um atendimento clínico online, não. A gente tá trabalhando com apoio pedagógico para os pacientes que já estão com você em consultório. E isso é conversado com a família, a gente expõe que a gente tem essa abertura, que vai ser pelo aplicativo, e a família também vai ficar, enfim, aberta aí para decidir se elas querem ou não. A gente também precisa disso.
Outra questão importante do online é para a gente também ter esse tempo de orientação com a família. Então, como que eu faço no meu consultório, lá no consultório mesmo físico? Eu atendo 50 minutos a criança e os últimos 10 minutos eu faço o atendimento, eu converso com a família. Então, a família entra na sala e eu passo para ela o que eu fiz no dia, como que foi a atividade, a avaliação ou a intervenção, como que a criança lidou, e também aproveito ali para fazer o momento de orientação. A nossa área tem, né, essa função de orientação também. Então eu acho importante que nesse momento, se vocês fizerem esse atendimento online com as crianças, ligado, mais uma vez, eu tô com medo aqui de vocês entenderem que é atendimento clínico, tá? Mas é um atendimento de apoio pedagógico. Se a gente conseguir fazer isso com essa demanda, é muito legal. Terminou com a criança, faz a mesma coisa que o consultório, chama a mãe, chama o pai e conversa ali com eles, orienta. Como que tá aí a semana? O que a criança está fazendo? O que vocês estão conseguindo fazer? Para que a gente possa orientar essa família, possa fazer quadros de rotina, para que, até porque essa sensação de tudo parado, né, não é legal. Então acho importante a gente também trabalhar com isso. Voltando aqui, que estão me perguntando muito, eu tô lendo aqui de questões financeiras, tá? Se você conseguir, com essa demanda específica, fazer o atendimento de apoio pedagógico, ele vai ter o tempo de 1 hora, você vai preparar o material antes, vai enviar para a criança e tal, aí você pode cobrar o mesmo valor que você cobra aí no consultório, cumprindo o tempo de 1 hora, cumprindo toda a logística que você tem em consultório, tá? Se você vai somente dispor materiais para essa família de apoio pedagógico, aí, gente, mais uma vez, é um trabalho social, de respeito, de carinho às famílias, e isso não é cobrado. Aí a pergunta, Dani, então tá, então se a família já me pagou um mês, como que eu faço? Gente, é a mesma coisa que, né, a gente faz num consultório. Então, acabou a sessão, você põe um ok lá no pagamento da família, se ela já te pagou com antecedência. Se essa família paga a sessão para você no dia, né, se ela já faz isso no seu consultório, o que você fala? Olha, família, então como a gente vai fazer esse atendimento, não é pessoalmente, eu vou passar a minha conta bancária e aí vocês me depositam e depois me dão um ok de que foi depositado antes do atendimento. Gente, antes do atendimento, ok? Claro, para que a gente não corra o risco aí de repente não receber o nosso dinheiro, tá? Então isso é muito importante. Bom, e aí eu vou usar aqui, eu já conversei com as famílias que eu vou trabalhar esse apoio pedagógico, eu já avisei sobre o Google, né, sala de aula, então eu vou usar esse local para trabalhar com esse paciente, e já, como eu falei, pega o seu material de intervenção, faz um printzinho aí dele, escaneia, envia, gente, material a gente tem em consultório, tá? Isso é básico. A gente só não consegue, né, intervenções lúdicas. As profissionais que estiverem aqui comigo, que são de intervenção lúdica, aí não dá. Porque, né, intervenção lúdica a gente não consegue fazer aqui, talvez online. Mas a gente consegue dar um apoio de outra forma. E eu acho assim, gente, a gente tá num momento tão crítico e ao mesmo tempo tão legal, né, tão legal de humanidade, de ajuda, que eu tô assim, ficando muito feliz, sabe? Então eu falei, gente, nós da psicopedagogia, a gente não pode ficar de fora desse trabalho social. Eu tenho visto amigas minhas, psicólogas, falando, Dani, a gente tá com um trabalho incrível online, a gente tá apoiando as famílias, principalmente nesse momento de medo, de ansiedade. Então assim, tá um movimento tão legal as psicólogas, que eu acho que nós aqui, como psicopedagogas, a gente também precisa fazer esse movimento. A gente também precisa entrar nesse movimento de ajuda às famílias e de ajuda às crianças. Ok? Combinado? Deu para vocês entenderem como eu expliquei, tentei deixar aqui explicadinho pra gente também não infringir nenhuma norma aí da BPP, nem da Psicopedagogia Brasil. Tá, mas deu para entender? Todo mundo entendeu? Ok. Agora, estão me perguntando aqui sobre intervenção lúdica. Aí não dá, né? Sem ser pessoalmente ali não dá. Até porque a gente não pode fazer, como a gente não tem um conselho, a gente não pode fazer o caráter clínico de forma online, tá bom? Mas a gente consegue fazer o processo aí de orientação e de apoio pedagógico. Agora, eu queria muito pedir para vocês isso. O mesmo movimento que eu tô vendo com as psicólogas, eu falei, ai gente, eu quero que a nossa classe faça isso também, sabe? Eu quero que, a gente reclama tanto, né?
que a psicopedagogia, ai, a gente não é bem vista, ai, confundem a psicopedagogia com aula particular, de fato confundem. Eu atendo, né, para quem não sabe, eu sou supervisora também, e eu faço supervisão online, já fazem 4 anos, eu atendo meninas lá do norte, nordeste, que falam, Dani, na minha cidade, aqui no interior, nem conhecem a psicopedagogia. Sabe, então eu acho que esse é o movimento agora, ainda mais porque a gente tem a internet para expor isso, acho que é o momento da gente fazer esse mesmo movimento que as psicólogas estão fazendo, de união para a gente fazer orientação e ajudar os nossos pacientes e as famílias, tá bom? Tá, vamos lá. A Gilandra falou, eu expliquei como seria o atendimento e a mãe amou, quando falei que queria cobrar, ela não gostou. Ah, muito bem. Talvez porque você precisasse explicar melhor para ela como que é esse trabalho, da mesma forma que eu estou explicando aqui para você. Então, Gi, se você não tá vendo aqui desde o começo, depois eu vou tentar deixar a live aqui gravada para você assistir e ver da forma com que eu expliquei. As mães dos meus pacientes não foram todos, como eu falei para vocês. Eu só vou atender a demanda de caráter de aprendizagem formal, que é leitura escrita e raciocínio lógico-matemático. Essa demanda eu consigo atender via online porque ela passa por um caráter de apoio pedagógico. As crianças que eu atendo com transtornos, crianças que eu trabalho a motricidade, essas eu não tenho como fazer o atendimento online, tá? Com essa demanda eu só vou fazer o apoio pedagógico de orientação, então a gente vai preparar materiais para enviar para as famílias, para elas irem treinando e trabalhando em casa. E aí, essa orientação para essa segunda demanda não é cobrado, é uma ajuda, tá bom? Mas eu acho que dá pra gente fazer. Cumprindo as normas bonitinho, a gente consegue fazer. E eu queria, assim, como tá em cima da hora, né? Eu até gostaria de conseguir preparar o material para vocês, né? O material de atividades que eu vou fazer com as crianças, mas é que o tempo tá curtinho, porque foi assim, fecha o consultório da noite pro dia e tudo mudou, né? Então ainda a gente eu não consegui sentar para preparar isso. Mas se eu conseguir, eu vou mandar para vocês aqui, eu converso com vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês estão me perguntando aqui, é muita coisa. Agora, eu já expliquei pra vocês como eu vou fazer aqui no consultório. Até algumas mães, né, que são crianças ligadas a transtornos, tá? E eu já expliquei pra elas também essa questão de não conseguir, né, fazer esse acompanhamento de transtorno online. Mas já expliquei pra elas que vou dar o apoio de orientação. E elas amaram. Tá? Elas até sugeriram, faz um grupo entre as mães, né? Então, eu acho que, enfim, dá pra gente dar esse apoio aí pra elas, tá bom? Então, essas mães de transtornos, como a gente tá em casa também, tá mais tranquilo, eu marquei 1 horinha aí com 3 dessas mães que são alunos mais severos, pra eu trabalhar a orientação aqui mesmo. A gente vai ligar aqui online, ligar a câmera, que nem eu tô aqui com vocês, e vou fazer orientação com elas de forma gratuita, tá? A orientação, gente, eu tô fazendo de forma gratuita e os materiais também. Somente as crianças que eu vou ficar 1 hora bonitinha no atendimento, apoio pedagógico, que aí eu vou cobrar o mesmo valor do consultório. Deixa eu ver se eu consigo ver as perguntinhas de vocês. Mas me falem, vocês estão preocupadas com o consultório? Com o consultório, digo, né? Eu falo consultório, gente, mas não precisa ser necessariamente o consultório, tá? Pode ser a sua sala, o seu atendimento, pode ser, enfim, atendimento em casa, né? Eu falo consultório porque é uma nomenclatura, tá? Mas, na verdade, eu tô falando aqui sobre atendimento. Vocês estão preocupadas com o financeiro? Com o que eu faço, meu Deus, para ganhar dinheiro nessa época, tá vendo? A gente tem algumas possibilidades aí. A gente oferece o apoio pedagógico. Eu tenho que entregar uma devolutiva e dei a possibilidade de enviar por e-mail e fazer por vídeo, porém a família ainda não realizou o pagamento. Olha, eu acho que, assim, é mais seguro, né, que você espere essa família te pagar, né? Eu acho que a única coisa que eu penso aqui em relação a você enviar a devolutiva via e-mail é que a gente precisa se preocupar com o carimbo,
né, que você carimbe e assine o seu documento, porque é uma devolutiva, tá? Então, não dá pra gente enviar como Word, por exemplo, tá? Então, eu sugiro que você imprima, assine, carimbe e daí você envia em forma e-mail. Aí depois, quando você encontrar essa família pessoalmente, você entrega para ela o documento em mãos, tá? Agora, em relação ao pagamento, tem que esperar ela, né, realizar o pagamento antes, porque senão você entra lá, orienta a família e daí ela não paga você. Porque, gente, é o seguinte, ó, e aqui é uma questão cultural. O brasileiro não está acostumado com isso aqui que a gente faz, o online, tá? Lá fora, assim, acho que talvez os Estados Unidos, a Europa, tal, eles são muito, até a Ásia, imagina, muito mais, né? Muito mais tecnológico. Eles são muito mais acostumados a tudo online. Eles compram tudo online, eles atendem online, então assim, eles têm muita prática do online e eles respeitam o online como se fosse físico. Mas o Brasil, a gente não está acostumado com isso. Então a gente propõe algo online e parece que você tem que cobrar menos porque não é físico, sendo que você entrega o seu trabalho da mesma forma. Então eu acho que é uma questão um pouquinho cultural que a gente tem ainda. Por isso que eu falei, a gente só consegue dar esse apoio pedagógico online para famílias que já são do seu consultório, que já te conhecem e que você também conhece, tá bom? Acho que agora vou esperar passar tudo isso e começar a divulgação. Pois é. Ah, gente, olha só que legal. Isso é importante para vocês que estão aí, de repente, em busca de demanda, né, de pacientes para o consultório. É importante que, assim, pensa só, a gente tá, né, com um tempinho mais hábil agora. Não é também para você pegar o seu dia, como eu falei, e querer fazer tudo. Ver filme, Netflix, estudar, fazer curso. Não, gente, calma, né? Voltando ao começo da nossa conversa. É o momento a gente ficar em família, refletir, entender a mensagem de Deus para cada um de nós, a mensagem de Deus pro mundo, né? Por que a gente tá precisando ficar em casa? Por que a gente tá tendo agora tempo? Então vamos refletir sobre isso, tá? Então não vamos usar o tempo inteiro para fazer isso. Mas um tempinho aí do seu dia dá pra gente produzir. E isso é importante também. E nessa produção dá para você sentarem, pensar em planos de divulgação online, offline, preparar material. E vou aproveitar também e vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quais de vocês, ó, eu tenho aqui batendo quase 80 pessoas aqui comigo. Quais de vocês sabem que eu estou entregando um treinamento gratuito esta semana para consultório? Eu quero saber se todos vocês aqui sabem, tá? Porque olha só, eu não tinha preparado pensando que ia acontecer alguma coisa no mundo, né? Mas eu tinha preparado esse trabalho gratuito aqui e calhou muito bem, porque é o momento em que a gente tem o tempo para estudar, né? Então, ó, a Soraya já viu o treinamento, a Eduque Psico, a Núbia, muito bem, gente, que legal! A Pive, não consegui ler tudo. A Dardânia sempre tá por aqui. Grande beijo pra você. A Cris, a Dani Bassi, Andréia, você não sabia? Poxa, Andréia, como você não sabia? Você é minha seguidora aqui e não sabia? Então, olha só, Andréia, vai aqui nos meus stories ou até mesmo aqui nos meus posts, tá? Eu tô liberando um treinamento gratuito para consultório, gente. Se chama Treinamento do Consultório dos Sonhos. São 4 aulas gratuitas para você aprender a abrir, gerenciar e trabalhar no consultório psicopedagógico, tá? Saiu terça e quinta dessa semana, a gente já lançou 2 aulinhas, já liberamos, né, 2 aulinhas. Na semana que vem, terça e quinta também, faremos mais 2 aulas. Vai ser no total de 4 aulas. Totalmente gratuita, que eu preparei aí aulas grandes, tá? E são aulas mesmo, é um treinamento pro consultório. Então, aproveitando que a gente tá nessa fase aqui, ó, tô entregando algo gratuito pra vocês. Valquíria também não sabia, Valquíria? Poxa, vocês me seguem aqui e não sabem, gente. Ai, meu Deus. Corre aí, Valquíria, vai nos meus stories, vai aqui também, nos meus posts, sabe? Vai lá no meu post, gente, que tá lá, aula 1 e aula 2 liberada. Na bio, não sei se vocês sabem o que é bio, mas acho que sim. Lá tem um link direto para as aulas, tá? Thalita também, Thalita, como ter o acesso? Do mesmo jeito.
lá na minha bio. A Sarinha diz que está amando o treinamento. Eba, a Cristina também, muito bem. A Núbia fofa. A gente já fez supervisões, né, Núbia? Muito bem, tô feliz que você esteja aqui. A Cris. 2 anos sigo as aulas da Dani. A Roseli, obrigada, fico muito feliz. A M Designer, onde estão? Ó, novamente, na minha bio tem o link, nos meus posts e também em todos os meus stories, das meninas que estão vendo as aulas, é só você arrastar pra cima no meu story que você vai cair direto no treinamento. E é gratuito, gente. Então, olha, né? Não tem como reclamar. A gente tá... E lá eu também falo, tá? Sobre divulgação online e offline. Falo sobre o que a gente precisa ter aí como material para avaliação. Então, vai ajudar muito vocês. A Irani, você é maravilhosa. Imagina, Irani. Deus abençoe. Gente, tem canal no Telegram da Dani também. Ai, olha que legal. Vocês me ajudam aqui na live. Maravilhoso. Muito bem. Tem o meu canal do Telegram também, que eu consigo, uma vez por semana no Telegram, eu abro lá para fazer consultoria gratuita também, hein, gente? Eu respondo as perguntinhas aí das meninas sobre consultório, sobre atendimento, avaliação, intervenção, tudo. Então também tem o meu Telegram aí. Você indica nas propagandas colocar o valor? Não, tá? Não indico. Eu não exponho o valor. Por quê? Tem uma frase, Tânia, e eu vou falar para você e para todo mundo que tá me vendo. Tem uma frase no empreendedorismo que é o seguinte: se por preço veio, por preço vai. O que isso quer dizer? Se uma família chegar até você por questões de preço, ou seja, ela ligou para todo mundo ou pegou seu panfletinho ali, viu o valor e falou: opa, essa aqui tá mais barato, vou nela. Se a família fizer isso com você, do mesmo jeito que ela veio em função do financeiro, se no meio do processo ela encontrar uma outra psico que cobra mais barato, sabe o que ela vai fazer? Vai te trocar. Porque se por preço vem, por preço ela vai, tá bom? Então, gente, a gente nunca expõe, a gente nunca vende o nosso trabalho dentro de uma perspectiva financeira, tá? E isso é uma questão que a gente precisa aprender a trabalhar. Começou a chover aqui. Se fizer barulho pra vocês, me perdoem, tá? Tá chovendo aqui na janela. Bom, então não coloca, tá? No seu panfleto você vai divulgar o seu trabalho. Então, o que é a psicopedagogia? Porque a gente tem que informatizar. Quais são as áreas que você atende? Onde é o seu local, né? Enfim, se você tem redes sociais, você pode colocar também, mas não coloque o preço não, tá? E nem na internet, tá, gente? Se vocês se divulgam na internet com valor, não façam isso. Até porque... não dá certo vocês fazerem marketing assim, ó. Agenda aberta, vaga aberta, realize o seu agendamento. Isso não é propaganda para vender, tá? Um marketing eficiente, um marketing de excelência não é esse. Qual que é o marketing de excelência, Dani? É vocês fazerem uma divulgação, tá? Respondendo aquilo que as famílias estão procurando. Então, colocando posts, assuntos que vocês agreguem nessas famílias e que façam essas famílias te encontrarem pelo mesmo assunto que elas estão procurando. Então, por exemplo, eu tenho o meu site, né? Muitas mães falam: olha, eu tava pesquisando na internet sobre TDAH, por exemplo, e aí eu encontrei o seu site. Ou seja, a mãe, ela acabou me encontrando por um post que eu fiz. Não porque ela me viu a minha propaganda de agende um horário comigo, ou meu valor é X, não, é porque ela caiu dentro de um material que eu exponho na internet, ela se identificou comigo e quis agendar, tá? Então esse é o marketing eficiente. Lucimeire, qual o Telegram? Lucimeire, vai lá no buscador do Telegram e coloca a psicopedagoga Daniela Jansen, que você vai me encontrar. A Cláudia também, Cláudia, vai lá e põe psicopedagoga que você vai me encontrar. Psicopedagoga Daniela Jansen que você vai me encontrar. Gente, está quase batendo 1 hora de live e eu não quero sair daqui. Tô amando ficar com vocês. É que depois de 1 hora a live derruba a gente, né? Orientação de valor, você pode falar? Pois é, Cici, eu não sei se você está dizendo dentro do que eu tô aqui falando, né, nesse assunto sobre estratégias para consultório nesse período de coronavírus. Não sei se você está me perguntando sobre isso ou sobre o consultório mesmo. Coloca aqui para eu saber.
já me sinto inspirada em você. Obrigada, Márcia Maria. Você tem me ajudado muito, estou começando agora. Muito bem, Sarinha, bem-vinda. Dani, podemos atender adolescentes pelo Skype? Olha só, eu vou voltar na explicação que eu dei. Eu quero que fique muito bem claro isso aqui, tá, gente? Eu não estou orientando a gente fazer atendimento clínico online, tá? Eu estou orientando a gente fazer um atendimento de apoio pedagógico ligado a foco de aprendizagem formal, né? Para pacientes que já são seus, tá? Que você já tá aí atendendo. Mas, se você estiver dentro disso que eu falei, Zuleika, você pode sim. A Dardânia, muito obrigada, Dardânia. Eu tento dar o suporte máximo que eu consigo. Ai, peraí, gente, é muita coisa. Deixa eu voltar. Dani, informações sobre supervisão contigo? Pois é, não sei se você perguntou aqui sobre minha supervisão. Sim, eu sou supervisora há 4 anos e supervisão online. Eu realizo, hoje em dia, em média, 5 supervisões, 4 a 5 por semana, porque o meu horário do consultório é bem puxado, então eu separo alguns horarinhos aí para supervisão, mas se você quiser, tiver interesse, pode me mandar um direct. A Fabítria, não sei como fala aqui, nós estamos falando sobre o assunto de estratégias para consultório, agora nesse período de coronavírus, né, que o nosso consultório está fechado, e aí a gente precisa aí de um apoiozinho aí para atender as crianças, né, a nível online, mas dentro do que eu já expliquei aqui. Bom, pessoal, vamos lá, pra gente finalizar aqui, porque vai acabar o nosso tempo. Eu queria muito aceitar vocês aqui para entrarem e conversarem comigo, mas infelizmente agora acho que vai dar 1 hora e vão me derrubar aqui da live. Mas eu vou ver se eu consigo fazer isso ainda semana que vem, e aí eu escolho uma de vocês que estiverem aqui na live, aí vocês entram comigo e eu posso orientar aí o trabalho de vocês. Dani, eu atendo um paciente em casa no salão de design e sobrancelhas. Aí transforma em consultório. Tem um consultório aqui perto, em casa, eles cobram 40%. Você acha que é legal? Sim, tem essa questão. Os consultórios cobram 40%, tá? Mas aí você pode pensar numa outra questão. A gente tem duas formas de locar um espaço, tá? Você pode locar, então a proprietária cobra um valor X, que nem no seu caso aqui, 40% para você pagar do atendimento. E também tem clínicas que fazem diferente. Como que eles fazem? Eles alugam a sua sala por hora, e aí é um valor X por hora. Não tem a ver, não tem uma porcentagem em cima do que você ganha, tá? Já é um valor fixo e normalmente tende a ser mais barato, tá? Então, MA Designer, Designer, não sei, AM Designer, não sei qual é o seu nome, tá? Mas olha, tenta pesquisar aí na sua cidade se não tem consultórios que locam a sala, tá bom? Por hora, porque tende a ser mais barato do que você cobrar, do que você pagar 40% aí. Ah lá, a Núbia aluga por hora. Muito bem, Núbia. Dá mais, eu acho que financeiramente, no final das contas, fica melhor, tá bom? Ana Paula, você é maravilhosa. Obrigada por compartilhar os conhecimentos. Imagina, gente, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo, me aguentarem 1 hora. Eu falo bastante, mas é porque eu realmente... 2 coisas estavam no meu coração aqui que me fizeram propor essa live para vocês. Primeiro, é como a gente vai apoiar as famílias dentro desse caos que a gente está vivendo. E aí entra a questão que eu falei... Arlete, muito bem, Arlete. Aí entra o que eu falei para vocês. Eu tenho visto as psicólogas se unindo tanto para ajudar as famílias nesse momento que eu realmente quero ver a nossa classe também fazendo isso, tá? Então vamos pensar aí neste quadro de apoio que eu já expliquei para vocês aqui, para a gente poder ajudar essas famílias. É o nosso papel, orientação familiar é o nosso papel no consultório e também pode ser papel online, tá? E a segunda coisa que estava no meu coração aqui é esse desespero que a gente está sentindo de ficar sem dinheiro. Ai, meu Deus, não vou atender, não vou ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? E aí é o que eu falei, a gente precisa sempre ter um caixa 2 aí no consultório, ter uma estrutura financeira, aprender a gestão em consultório, gente. Na faculdade a gente não aprende gestão de consultório, né? Mas na prática isso fica faltando, tá bom?
Então, para finalizar aqui, todo mundo tá me ouvindo, vou novamente falar, tá? Eu estou com um treinamento gratuito para consultório, que vocês podem assistir. Já foram 2 aulas liberadas, semana que vem tem mais 2 aulas, em que eu tento ajudar vocês com tudo isso, com organização financeira para consultório, com abertura de consultório, com postura profissional, com tudo, tá? Então, se você tá aqui e não participa ainda do meu treinamento gratuito, gente, gratuito, sério, ainda mais nesse momento, não tem como, né? É só entrar nos meus stories que vocês vão encontrar. Na minha bio também tem um link para aula. E também nos meus posts que vocês podem ir, também tem, tá? Andréia, eu já falei aqui sobre a pandemia. Se você conseguir voltar, depois eu vou tentar salvar aqui e assistir. Se eu repetir de novo, o pessoal vai ficar meio cansativo aqui. Mas eu tô falando sobre esse momento, tá? E outra coisa, gente, não tem pandemia que não acabe, tá bom? Então vai acabar, oremos, vamos crer em Deus, vamos entender a mensagem de Deus pra gente, vamos ficar em casa, nos fortalecer como família, como reflexão do tempo. A gente reclama tanto que não tem tempo, agora nós temos. Então o que a gente vai fazer com o tempo agora? Né? Agora Deus colocou o tempo nas nossas mãos e a gente vai precisar ter sabedoria para lidar com ele, né? Então, acho que esse aqui é o nosso papel, o papel de acalmar as famílias, papel de orientar as mães que estão com crianças que a gente atende em consultório, autistas ou crianças severas que precisam de orientação. Vamos continuar orientando essas famílias de formas gratuitas, tá? Enviar materiais para trabalhar em casa também de forma gratuita, dar esse apoio para as famílias, não vamos abandoná-las neste momento. E para pacientes que já são seus, que você já tem um plano de intervenção, dá sim pra gente fazer o apoio pedagógico online, mas é apoio pedagógico online, tá? Não é atendimento clínico. Sem essa crise, qual valor você orienta? O valor para ser cobrado no atendimento? Cici, é muito específico, tá? No Brasil a gente tem visto aí valores que estão em média de R$70 até 120. Então você vai precisar analisar aí a sua demanda, o local que você atende e também, né, as suas necessidades aí, tá bom? Gente, amei estar com vocês. E eu vou amar mais se vocês estiverem comigo no meu treinamento, tá? Porque, olha, deu trabalho fazer 4 aulas daquele jeito que eu fiz, assim, suei pra produzir e pra entregar pra vocês, pra ajudar aí, porque quem me conhece sabe, meu trabalho é sempre com amor, enfim, tentando ajudar vocês, né, da maior forma possível aí que está ao meu alcance também. Então, participem do treinamento. Eu tenho meu Telegram também, que eu me comunico lá, enfim. Procurem aí nos meus stories, né, nos meus posts, que vocês vão encontrar tudo, tá? Mas olha, que Deus abençoe cada uma de vocês, que eu e vocês, que a gente seja livres aí desse vírus, né? Que a família de vocês também sejam livres desse vírus. Não vamos entrar em pânico, em desespero, não. Mesmo em meio ao caos, né? Deus continua controlando todas as coisas, né? Porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Então vamos pensar sobre isso. Se cuida, né? Poxa, a gente sabe de todas as recomendações aí para nos cuidarmos, tá? A gente precisa disso nesse momento. Mas eu quero pedir assim encarecidamente, não abandone as famílias, tá bom? Vamos nos unir, vamos fazer força, vamos mostrar aí que as psicopedagogas são unidas e que a gente sabe fazer isso, tá bom? Então beijo, fiquem com Deus e eu vou tentar aí semana que vem voltar e fazer mais uma live aí pra vocês, tá bom? E vou tentar também salvar aqui, quem não assistiu pode assistir depois e também vou tentar pôr lá no meu canal do YouTube, né? Então pra quem não me segue aqui no YouTube também, Daniela Jansen, eu vou tentar liberar lá para vocês poderem assistir, se vocês não puderem agora, né, nas 24 horas da live, eu vou deixar lá para vocês também, tá bom? Vamos lá, psicopedagogas em ação, e é isso que eu espero de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima, pessoal!